Um novo dia se inicia e com ele Deus te dá mais uma chance de recomeçar. Respira fundo, sente esse ar entrando nos pulmões. É prova de que o céu ainda acredita em você. Talvez ontem tenha sido pesado, talvez você tenha orado e não tenha ouvido resposta. Mas escuta, até o silêncio de Deus fala. Hoje ele te trouxe aqui porque quer conversar com você. Quer te ensinar que mesmo quando o céu parece quieto, o coração dele ainda está em movimento, trabalhando nos bastidores da tua história. Então, antes de tudo, já deixa o teu amém aqui nos comentários e clica no like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras vidas que precisam tanto quanto você. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora no canal, ativa o sininho, porque aqui você vai se alimentar da palavra e sentir a presença de Deus todos os dias. Agora, feche os olhos por um instante e ore comigo. Senhor, obrigado por me permitir acordar mais uma vez. Fala comigo neste vídeo. Mesmo que o céu pareça em silêncio, eu escolho te ouvir. Renova minha fé, acalma o meu coração e me ensina a confiar no teu tempo. E se essa é a tua oração hoje, escreve aí nos comentários. Eu creio mesmo no silêncio, porque quando a tua fé se manifesta, o céu se move. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Antes mesmo que o sol se erga por completo, há um sussurro no invisível te chamando pelo nome. É o próprio Deus dizendo: vem, fala comigo antes de falar com o mundo. Quantas vezes acordamos preocupados, abrindo as janelas da ansiedade antes de abrir a boca para orar? Mas está escrito: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. O amanhecer é um convite sagrado, e cada raio de luz é um lembrete. Você ainda tem propósito, respiração e promessa. Davi dizia: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Salmo 5:3. Quando a tua alma fala com Deus, o universo inteiro se curva em reverência. Cada palavra tua é uma semente lançada na eternidade. Deus não ignora corações que madrugam em fé. Há anjos em movimento quando alguém decide começar o dia com Ele. Então, respira fundo e entende. O dia só começa de verdade quando o teu espírito desperta antes do corpo. O mundo desperta em pressa, mas o céu desperta em propósito. Há algo sobrenatural em parar por um momento, respirar fundo e dizer: Senhor, eu estou aqui. Cada manhã é uma folha em branco, e Deus é o autor que te convida a escrever mais um capítulo da história. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. Lamentações 3:22-23. Quando você fala com Deus antes do dia começar, é como se o próprio Criador viesse e soprasse nova vida sobre você. É como se Ele dissesse: filho, o que ontem te feriu, hoje não te define. O que ontem te cansou, hoje será curado. E é por isso que Davi também escreveu: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. Deus quer ser o primeiro a ouvir a tua voz, não porque Ele precise das tuas palavras, mas porque Ele deseja teu coração. Há um mistério espiritual em priorizar o Senhor logo nas primeiras horas. É como se o céu abrisse uma janela de favor sobre quem escolhe orar antes de agir. Enquanto muitos correm para resolver, Deus diz: apenas fala comigo. Porque quando você fala com Deus, você não perde tempo, você planta destino. O Espírito Santo é sensível às manhãs. Há uma presença especial de Deus nesse horário, quando a terra ainda está silenciosa e o barulho das preocupações ainda não tomou conta da mente. Foi na madrugada que Jesus se retirava para orar. Marcos 1:35. Foi nas primeiras horas do dia que o maná caía do céu. Êxodo 16:21. É pela manhã que a luz vence as trevas.
O nascer do sol é uma metáfora viva da esperança. Deus criou o amanhecer para provar que nenhuma noite é eterna. Quantas vezes você acordou sem forças, sem ânimo, e mesmo assim dobrou os joelhos? Quantas vezes, no silêncio do teu quarto, você orou sem palavras, apenas com lágrimas? Saiba que Deus ouviu todas. Tu contas as minhas aflições. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Salmo 56:8. Ele não desperdiça dor, nem ignora clamor. Cada suspiro teu é registrado no céu. Quando você ora, o trono se move. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Hebreus 4:16. Há algo poderoso em começar o dia entregando tudo nas mãos de Deus. Antes do celular, antes da correria, antes dos compromissos, antes das notícias, fale com Ele. A oração da manhã é o escudo do justo, o combustível do guerreiro e a luz do cansado. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmo 27:1. Quem começa o dia com Deus não se perde nas sombras do medo. Deus não se impressiona com orações longas, mas com corações sinceros. Não importa se você fala muito ou pouco, o importante é falar com fé. Jesus disse: quando orardes, não useis de vãs repetições como os gentios. Mateus 6:7. O poder da oração não está nas palavras, mas em quem as ouve. A cada manhã, o inimigo tenta te distrair. Notícias ruins, mensagens, preocupações. Ele sabe que se você começar o dia com Deus, ele já perdeu a batalha. Por isso, quando acordar, respira e declara: hoje, Senhor, Tu és o dono do meu dia. Falar com Deus é alinhar o céu à terra, é ajustar o coração ao compasso da eternidade. E quando você começa o dia assim, algo muda, não fora, mas dentro. Você percebe que o peso que te oprimia já não tem mais força, que os medos que te perseguiam perderam o fôlego, que as lutas que pareciam gigantes são, na verdade, degraus de fé. E tudo isso acontece porque Deus age em silêncio, enquanto você confia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Salmo 37:5. Isso não é poesia, é promessa. Quando você fala com Deus pela manhã, Ele começa a endireitar o teu caminho. Mesmo que o dia traga desafios, Ele te dará sabedoria para vencer. Mesmo que o inimigo tente te abater, Ele te lembrará: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. João 4:4. E é por isso que orar ao amanhecer é um ato de guerra. É levantar-se antes do caos para colocar a alma em paz. É dizer: eu não vou ser guiado pelo medo, mas pela fé. Quando você fala com Deus cedo, você se antecipa ao inimigo. A oração é como uma cerca espiritual. É nela que você coloca o teu coração no abrigo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Salmo 91:1-2. A cada manhã, Deus te observa levantar e pensa: será que hoje Ele vai falar comigo? O Criador do universo, aquele que fez as galáxias, espera o som da tua voz. Isso é graça, isso é amor. O Deus infinito quer intimidade com um ser finito. Ele quer ser o primeiro a ouvir o teu bom dia. E quando você fala, mesmo que diga pouco, Ele responde. Às vezes não em voz audível, mas em paz. Às vezes não em palavras, mas em sinais. Ele fala através do vento, de uma canção, de um versículo que surge no coração. O Senhor te guiará continuamente, fartará até em lugares áridos a tua alma e fortificará os teus ossos. Isaías 58:11. Deus tem prazer em quem o busca logo cedo. Ele se manifesta na simplicidade de quem confia. Não é o tempo da oração que importa, é a entrega. E a entrega da manhã é poderosa porque é a primeira do dia. Quando você oferece o primeiro momento ao Senhor, todo o resto é abençoado.
Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros. Provérbios 3, 9 e 10. As primícias da tua voz também são sementes de prosperidade espiritual. Quando Davi dizia: pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Ele entendia que orar cedo era mais que devoção, era estratégia. Era colocar o coração em vigília, atento às respostas de Deus durante o dia. Quem fala com Deus cedo, reconhece a voz dele durante o caminho. Amanhã pode ser igual para o mundo, mas nunca é igual para quem fala com Deus, porque cada amanhecer é um novo recomeço. É como se o céu dissesse: eu ainda acredito em você. E você responde: eu ainda creio em ti. O segredo da paz não está em dias fáceis, mas em manhãs consagradas. Quando você aprende a começar o dia aos pés do Pai, você aprende a caminhar leve, mesmo sob o peso das batalhas. O Espírito Santo se torna teu parceiro de jornada e o amor de Deus, teu abrigo. Por isso, amanhã, quando acordar, não corra, fale. Antes de abrir os olhos por completo, diga: Senhor, eu te agradeço. Guia-me hoje, livra-me do mal e renova-me em tua presença. Porque é nesse instante que o céu se move. O dia começa a alinhar-se ao propósito e o impossível começa a se tornar possível. Quando você fala com Deus antes do dia nascer, o inimigo perde o direito de escrever sobre a tua história. Porque o primeiro a tocar o teu coração foi o Espírito Santo. E onde o Espírito toca, o mal não permanece. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3:17. A liberdade começa na oração da manhã. É nesse instante que o peso das culpas se desfaz, que os temores são lançados fora, que o ontem deixa de te prender. O diabo sabe que uma pessoa que fala com Deus ao amanhecer é inabalável. Por isso ele tenta ocupar a tua mente com preocupações. Mas você vence quando decide começar o dia com o céu e não com o mundo. Há um poder inexplicável em acordar e dizer: Senhor, eu te entrego este dia. Essas 5 palavras movem exércitos de anjos, mudam atmosferas e quebram planos do inimigo. O que parece simples para os homens é grandioso diante de Deus. Não desprezes o dia das coisas pequenas. Zacarias 4:10. Deus vê valor na tua constância, no teu levantar diário, na tua fidelidade silenciosa. Ele observa o teu esforço em manter a fé mesmo cansado. Ele sabe das madrugadas em que você quis desistir, mas ficou. E é por isso que ele diz hoje: eu te vi. Todo aquele que fala com Deus não fica sem resposta. Às vezes, ela vem em forma de consolo, outras em forma de direção. E mesmo quando parece que ele se calou, a resposta está sendo construída no invisível. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. A alegria não é apenas uma emoção, é uma certeza espiritual de que Deus está agindo, mesmo que você não veja. Cada manhã que você se ajoelha é um ato profético. É um grito silencioso dizendo ao inferno: aqui quem manda é Deus. É um lembrete ao coração: eu não estou só. Quando a alma fala com o Criador, o universo se alinha. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. A oração é a linha direta entre o trono e o teu coração. Muitos acordam reclamando, e a murmuração se torna a primeira semente do dia. Mas quando você fala com Deus, a gratidão toma o lugar da queixa, e onde há gratidão, há multiplicação. Jesus multiplicou pães e peixes não quando reclamou, mas quando deu graças. João 6:11. Quando você agradece, mesmo antes da bênção chegar, você se torna parte do milagre. Agradecer é dizer: eu confio em ti, Senhor, mesmo que eu ainda não veja. Deus honra quem o coloca em primeiro lugar. Ele abençoa o trabalhador que ora antes de sair.
a mãe que ora pelos filhos antes da escola, o jovem que agradece antes de olhar o celular, o idoso que agradece por mais um dia de vida. Tudo o que é consagrado prospera. Tudo o que começa com Deus termina em vitória. E quando o dia avança e o cansaço tenta te vencer, lembra-te de que o mesmo Deus que te despertou continua contigo. Ele não te abandona no meio da jornada. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. A presença de Deus não é visita, é morada. Quando você fala com Ele logo cedo, você convida o Espírito Santo a caminhar contigo o dia inteiro. Não é sobre religião, é sobre relacionamento. Deus quer ouvir a tua voz, não discursos prontos. Ele quer a tua sinceridade. Mesmo que seja um simples "Senhor, eu te amo", isso já move o coração dele. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salmo 145:18. Há pessoas que dizem: "Mas eu não sei orar bonito." E Deus responde: "Eu não quero orações bonitas, quero corações verdadeiros." Porque Ele entende até o silêncio. Ele compreende o que nem você consegue explicar. A oração não é um show, é um encontro. É um diálogo entre o Criador e a criatura. E nesse diálogo, Ele não apenas ouve, Ele fala. Às vezes por meio da palavra, às vezes através das circunstâncias, às vezes apenas com um toque de paz que te faz respirar fundo e entender que vai dar certo. É por isso que Isaías escreveu: "Em sossego e confiança estará a vossa força." Isaías 30:15. A força de quem fala com Deus não está no grito, mas na calma. A cada manhã há 2 convites sobre a mesa: o do medo e o da fé. O medo te faz levantar correndo, tentar resolver tudo sozinho. A fé te faz parar, dobrar os joelhos e entregar o dia nas mãos daquele que nunca falha. Quando você escolhe falar com Deus, o céu responde: "Se Deus é por nós, quem será contra nós?" Romanos 8:31. E mesmo que o dia traga ventos contrários, você não será abalado. Porque a oração da manhã é como uma âncora que te segura no meio da tempestade. É ela que te faz lembrar quem está no controle. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Falar com Deus é colocar o coração no lugar certo. Você pode não perceber, mas a cada oração Deus te molda. Ele te amadurece, te fortalece e te prepara. Aquilo que hoje você pede, amanhã entenderá por que demorou. O tempo de Deus é diferente do teu, mas sempre é perfeito. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Enquanto você ora, Ele trabalha. Enquanto você espera, Ele ensina. E quando vier o dia mau, lembre-se, a tua força vem da tua comunhão. Quem fala com Deus de manhã não desaba à tarde. Quem busca o Pai antes do sol nascer, carrega a luz, mesmo quando a noite chega. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Talvez você ache que Deus está distante, mas Ele nunca esteve tão perto. Às vezes, o silêncio dele é o maior sinal da sua presença. Porque o Pai que te conhece em secreto trabalha onde ninguém vê. Teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6:6. Cada manhã é uma oportunidade divina de recomeçar. O ontem já passou, o amanhã ainda não chegou. O que você tem é o agora. E o agora é o tempo da fé. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3:15. Falar com Deus ao amanhecer é lembrar-se de que você não controla o tempo, mas conhece aquele que o criou. É dizer: Senhor, eu confio no teu relógio. É aceitar que o plano dele é maior, mesmo quando não parece. É acordar e escolher descansar no invisível. Deus não quer que você desperte apenas o corpo, Ele quer despertar a alma. A vida espiritual é o verdadeiro amanhecer.
Quando o Espírito Santo te toca logo cedo, até o ar parece diferente, as cores parecem mais vivas e o coração sente uma leveza que o mundo não dá. É a presença dele enchendo tudo. E é nesse lugar secreto, entre você e Deus, que nascem as maiores respostas. A paz que você busca não está no exterior, está dentro, no encontro com o Criador. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Ele está mais perto do que imagina. Por isso, antes de sair de casa, ore. Antes de responder alguém, ore. Antes de tomar decisões, ore. A oração não é o último recurso, é o primeiro passo. E quanto mais você fala com Deus, mais o inimigo se cala. O dia vai passar, as horas vão correr, mas quem começou com Deus, termina em paz. O mundo pode até tentar te tirar do foco, mas a alma que começou o dia orando não se perde no caminho. Porque a oração é o mapa, é o norte, é o refúgio. E agora, se você sente no coração o desejo de se aproximar, feche os olhos onde estiver e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu me coloco diante de Ti. Antes que o sol se erga por completo, eu ergo a minha voz ao Teu trono. Obrigado por mais um dia, por mais uma chance, por mais um sopro de vida. Eu sei, Pai, que sem Ti nada posso fazer, mas contigo eu posso enfrentar tudo. Por isso, consagro este dia a Ti. Entrego as minhas decisões, os meus passos, as minhas palavras e os meus pensamentos. Que tudo o que eu fizer hoje seja guiado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, se há em mim alguma ansiedade, acalma. Se há algum medo, lança fora. Se há alguma dor, cura. Se há alguma dúvida, esclarece. Eu não quero começar o dia carregando o peso do ontem, mas sim a leveza da Tua presença. Tira dos meus ombros o fardo do cansaço. Tira dos meus olhos o véu da preocupação. Me ensina a descansar em Ti, porque sei que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, abençoa minha casa, minha família, meu trabalho, meus sonhos e tudo o que eu tocar neste dia. Que onde eu for, a Tua luz vá à frente. Que a Tua presença me acompanhe como coluna de fogo de noite e nuvem durante o dia. Coloca em mim um coração sábio, uma mente focada e um espírito firme. Senhor, guarda-me do mal, das más conversas, das tentações e dos caminhos tortuosos. Livra-me dos laços do inimigo e de toda a armadilha oculta. Que nenhuma palavra contrária prospere contra mim. Que o Teu sangue me cubra, Jesus, e o Teu Espírito me guie. Eu declaro em nome de Jesus que este dia será abençoado. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Toda língua que se levantar em juízo será condenada. Eu serei cabeça e não cauda. Andarei em vitória, caminharei em fé e viverei sob Tua graça. Senhor, eu Te agradeço porque sei que o Senhor já ouviu a minha oração. E assim como Davi, eu digo: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Que este seja um dia de paz, propósito e milagres. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O mundo corre, o relógio não para, mas há um pão que não endurece e um maná que nunca falta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Falar com Deus ao amanhecer é alimentar o espírito antes de alimentar o corpo. É trocar o peso da pressa pela leveza da presença. Quando abrimos a Bíblia e deixamos que ela fale antes do celular, algo muda dentro de nós. A mente se acalma, o coração se alinha, o propósito se reacende. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119:105. É como se Deus dissesse: antes de olhar a agenda, olha para mim. Antes de pedir direção, deixa eu traçar o mapa. Quem fala com Deus pela manhã não tropeça no meio do dia. Há um poder silencioso em quem começa o dia aos pés do Criador.
É nesse momento que ele sussurra caminhos, abre portas e protege trajetórias. Vivemos em um tempo em que todos correm atrás do que é visível. A pressa se tornou religião e o cansaço, um altar. Mas aquele que entende o valor da presença de Deus logo cedo, encontra o verdadeiro descanso. Porque há uma paz que não se encontra em travesseiros, mas em versículos. Uma força que não vem do café, mas da comunhão. Quando você abre a palavra logo ao amanhecer, você está dizendo para o universo: eu escolho o invisível antes do urgente. E o céu honra essa decisão. Jesus mesmo nos deu o exemplo. De madrugada, quando ainda estava escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Marcos 1:35. Ele é o Filho de Deus, mas ainda assim buscava o Pai antes de tudo. Se o próprio Cristo, que era perfeito, começava o dia em oração e palavra, quanto mais nós precisamos disso. A cada manhã, quando você abre a Bíblia, é como se estivesse se encontrando com o próprio Deus na sala secreta da alma. A palavra é alimento que nunca estraga, é pão fresco todos os dias. O maná caía do céu todas as manhãs. Êxodo 16:21. E aquele que tentava guardá-lo para o dia seguinte, via-o apodrecer. Assim também é com a presença de Deus. Ela é diária, viva, atual. Não dá para viver de experiência passada. A palavra de ontem fortaleceu o ontem, mas a de hoje renova o hoje. O Espírito Santo fala diferente a cada amanhecer, porque ele conhece o que o dia vai exigir. Quando você começa o dia com a Bíblia aberta, o caos não te domina, porque antes que as circunstâncias te moldem, a palavra já te estruturou. Ela é bússola em meio ao nevoeiro, é âncora no mar revolto, é voz no deserto. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Isaías 48. Tudo muda, o humor, o tempo, as pessoas, mas a palavra não. Ela é o alicerce firme de quem não quer ser arrastado pelo vento da pressa. E é interessante como Deus se revela na simplicidade das manhãs. Enquanto o mundo desperta em correria, o Espírito Santo desperta em sussurros. Ele fala baixinho, mas fala profundo. É preciso silenciar o barulho da urgência para ouvir o som da eternidade. Cada versículo é uma carta de amor escrita pelo Criador ao coração do homem. Quando você lê, não está apenas aprendendo, está sendo transformado. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 4:12. A palavra penetra lugares que nenhuma voz humana alcança. Ela entra nas feridas da alma, costura o que foi rasgado, acalma o que estava em tempestade. Às vezes você lê um texto antigo, já conhecido, mas naquela manhã ele fala diferente. É porque o Espírito Santo sopra vida nova sobre o mesmo versículo, o mesmo texto, mas outra revelação. É como o sol. Ele nasce todos os dias, mas nunca ilumina do mesmo jeito. Quando Jesus foi tentado no deserto, não usou argumentos humanos, usou a palavra. Ele disse: está escrito. E com isso, derrotou o inimigo. Mateus 4:1-11. Isso mostra que quem tem a palavra no coração, tem espada na mão. O diabo não teme o grito, mas teme quem tem fundamento. Ele não recua diante do desespero, mas foge diante da fé que vem da palavra. Por isso, quando você começa o dia lendo a Bíblia, você está se armando espiritualmente. A mente se torna campo de batalha todos os dias. E o que você coloca nela pela manhã define o tom do resto do dia. Quem enche a mente de versículos vence o medo com fé, o cansaço com esperança e a dúvida com certeza. Regozijar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Salmo 119:16. A alegria do justo nasce da revelação da palavra.
Há dias em que o corpo desperta, mas a alma ainda dorme. E é a palavra que acorda o espírito. Ela sopra vida nas áreas mortas, reacende sonhos, reaviva a fé. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55:11. Isso significa que quando você lê, não é apenas você falando com Deus, é Ele falando com você, e a voz dele nunca volta sem resultado. Quantas vezes você já se sentiu perdido, sem direção, e ao abrir a Bíblia, encontrou exatamente o que precisava? É o Espírito guiando. Ele sempre fala no tempo certo, mas é preciso estar disponível. O Senhor te guiará continuamente, fartará até em lugares áridos a tua alma. Isaías 58:11. É por isso que quem alimenta o Espírito pela manhã nunca anda faminto durante o dia. A Bíblia não é um livro comum, é o pão que desceu do céu em forma de palavra. Cada versículo é um pedaço de eternidade colocado em letras humanas. Quando você lê com o coração aberto, não é apenas leitura, é comunhão. E essa comunhão transforma o dia comum em terreno sagrado. Quando você faz da palavra o teu primeiro alimento, o teu interior muda, o olhar muda, a fala muda, o jeito de reagir muda, porque a palavra molda caráter, educa emoções e limpa pensamentos. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Salmo 119:9. Ela é a água que lava a alma e o fogo que acende a fé. E é curioso perceber que Deus não fala com pressa. Ele fala com paciência. A mesma paciência que o mundo perdeu. O tempo com Deus é o único tempo que não é perdido. Quando você lê, medita e absorve, o Espírito reorganiza teu interior. Ele te mostra que a vida não é uma corrida, é uma jornada. E nessa jornada, o combustível é a palavra. Há pessoas que dizem não ter tempo para Deus, mas gastam horas com o que as esvazia. Porém, aquele que reserva minutos de manhã para o Senhor, ganha horas de paz no restante do dia, porque a presença dele reorganiza tudo. A Bíblia não é um peso na rotina, é o eixo que mantém a mente no lugar. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Salmo 32:8. A palavra é o GPS divino. Enquanto o mundo tenta descobrir rotas por meio de algoritmos, o cristão encontra direção no texto sagrado. É incrível como uma simples leitura matinal pode impedir uma decisão errada, uma palavra precipitada, uma escolha impensada. É porque a palavra atua como filtro, tudo o que passa por ela é purificado. Quem começa o dia com a Bíblia aberta, termina o dia com o coração em paz. O que alimenta o espírito logo cedo não se abala fácil. O mundo pode gritar, mas quem ouviu Deus primeiro não se perturba. Grande paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Salmo 119:165. Essa paz não vem do exterior, vem da revelação. Você já percebeu como o mundo tenta roubar o seu primeiro momento? Assim que acorda, o celular vibra, as notícias chamam, as notificações gritam. O inimigo sabe que se conseguir dominar teu início, dominará o teu dia. Mas quando você diz: não, primeiro eu vou ouvir o meu Pai, você quebra o ciclo. E quando o céu é o primeiro a falar, o inferno fica em silêncio. Há dias em que a palavra será consolo, em outros será confronto. Às vezes Deus vai te abraçar com um texto, outras vai te corrigir. Mas em ambas as situações é amor, porque o Senhor corrige a quem ama. Provérbios 3:12. Ele usa a Escritura para moldar o coração e preparar a mente para o que vem. O Espírito Santo é o melhor intérprete da Bíblia. Quando você lê pedindo que ele revele, cada frase se torna viva. É como se as letras respirassem. A Bíblia não muda, mas o leitor sim. E a cada leitura, uma nova camada da alma é revelada. Deus não quer apenas que você leia a palavra. Ele quer que a palavra te leia,
que ela te revele quem você é, que te mostre o que precisa ser curado, que exponha o que precisa ser restaurado. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmos 139, 23. Ler a Bíblia é permitir que o Criador te examine com amor. O inimigo teme quem conhece a palavra, porque sabe que ela é arma e escudo. Foi a falta dela que derrubou Eva no Éden, mas foi o poder dela que sustentou Jesus no deserto. Quando você conhece o que está escrito, você não cai nas mentiras do inimigo. E não é apenas sobre conhecer, é sobre praticar. Jesus disse: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, 28. Ouvir é o primeiro passo, guardar é o segundo. É no guardar que a palavra se transforma em sabedoria. Quando o cristão se alimenta da palavra pela manhã, o Espírito planta dentro dele uma colheita eterna. Cada versículo meditado é uma semente que frutifica em paz, em domínio próprio, em amor. Bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor dia e noite. Ele será como árvore plantada junto às águas. Salmo 1, 2, 3. E é exatamente isso. A Bíblia é o rio que irriga a alma. Quanto mais você se aproxima dela, mais florescem frutos de fé. A alma que se alimenta da palavra logo cedo se torna inabalável diante dos ventos do dia. Porque o que te sustenta não é o que acontece fora, mas o que já foi firmado dentro. A palavra é a âncora invisível que segura o coração, mesmo quando tudo balança. Quantas vezes ao longo do dia, uma lembrança de um versículo te sustentou? Aquela voz suave que sussurra: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. São palavras antigas, mas que nunca envelhecem. A cada vez que você as repete, elas se tornam novas, como pão fresco que acabou de sair do forno espiritual. O segredo de um espírito fortalecido não está em rituais, mas em relacionamento. Deus não quer apenas que você saiba sobre Ele, quer que você o conheça. E conhecer a Deus é mergulhar em Sua palavra. E conheceremos e prosseguiremos em conhecer ao Senhor. Oséias 6:3. Essa busca é contínua, diária, viva. Não é uma leitura apressada, é um encontro. É abrir o livro e dizer: Senhor, fala comigo. E Ele fala. A Bíblia é a voz de Deus escrita em papel, mas viva no Espírito. Ela é o eco do trono chegando à terra. É a ponte que liga o céu à tua rotina. Quando você lê, está ouvindo o Criador do Universo te aconselhar. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Isaías 55:3. Não há alimento mais poderoso para o espírito do que a palavra. Enquanto o mundo busca motivação em frases passageiras, o cristão encontra fundamento em promessas eternas. O que o mundo chama de sorte, nós chamamos de propósito. O que o mundo chama de acaso, nós chamamos de direção divina. E é a palavra que revela esse propósito. Cada versículo é uma bússola apontando para a vontade de Deus. A tua palavra é verdade. João 17:17. Mas é preciso ir além de ler. É necessário viver. Há quem leia a Bíblia como quem folheia um jornal, com pressa e sem envolvimento. Mas aquele que lê com o coração transforma cada versículo em atitude. É a diferença entre ouvir e obedecer. Jesus disse: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Ler é construir, praticar é consolidar. A rocha é Cristo e a argamassa é a palavra viva. Quando você faz da Bíblia o teu primeiro alimento, o Espírito Santo começa a reorganizar o teu interior. Ele troca o desespero pela confiança, o medo pela fé, o caos pela paz. E mesmo que o mundo ao redor pareça desabar, você permanece de pé, porque o que te sustenta vem do alto.
Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Salmos 125:1. Há pessoas que buscam respostas em tudo, nas redes, nas opiniões, nas notícias. Mas as respostas mais puras estão escritas há milênios e continuam atuais. A palavra é o único livro que lê o leitor enquanto o leitor a lê. Ela revela o que está escondido, traz à tona o que estava esquecido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119:105. Essa luz não ofusca, guia, ela não te cega, te direciona. A leitura da manhã é um ato profético, é como acender a lâmpada da alma antes que as trevas do mundo tentem te envolver. Quando você enche o coração com versículos, o inimigo perde espaço, porque a luz da palavra ocupa o que antes era breu. E quanto mais luz, menos sombra. Quantas decisões erradas seriam evitadas se o homem consultasse a Bíblia antes do próprio coração? Quantas feridas seriam poupadas se a palavra fosse o filtro dos impulsos? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Jeremias 17:9. Por isso Deus nos deixou sua palavra, não para limitar, mas para libertar. A liberdade verdadeira não é fazer o que se quer, é ser guiado por aquele que sabe o caminho. A Bíblia é o mapa da alma. Cada página é uma estrada que leva à verdade, e quem anda por ela nunca se perde. Ensina-me o teu caminho, Senhor, e andarei na tua verdade. Salmo 86:11. Deus não quer apenas que você leia, Ele quer caminhar com você enquanto lê. É um diálogo, uma parceria, um relacionamento vivo. A palavra é também escudo. Quando as setas do medo tentam atingir o coração, é ela que bloqueia. Quando as mentiras tentam confundir, é ela que esclarece. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Provérbios 30:5. A pureza da palavra é o antídoto para o veneno do mundo. Quem se alimenta da Escritura pela manhã não vive de rumores, vive de revelação. O mundo muda, mas a verdade permanece. E essa constância gera segurança. É por isso que muitos se perdem na ansiedade, porque alimentam o corpo e esquecem do espírito. O corpo precisa de pão, mas a alma precisa de palavra. A presença de Deus na leitura da manhã é uma experiência que não se explica, se sente. Há dias em que o texto parece saltar das páginas e abraçar o coração. Há outros em que ele confronta como uma espada afiada, mas em todos os dias ele transforma. Porque o objetivo da palavra não é apenas confortar, é moldar. Jesus chamou a si mesmo de pão da vida, João 6,35. Isso significa que cada vez que você se alimenta da Escritura, você está se alimentando de Cristo. É Ele que dá sabor à existência, sentido ao sofrimento e propósito às provações. Quem come desse pão nunca mais tem fome de vazio. A pressa é inimiga da revelação. Deus não fala com quem corre, fala com quem permanece. A leitura da Bíblia não é uma corrida, é uma mesa posta. E o Espírito Santo é o anfitrião que serve o banquete da sabedoria. A cada versículo, ele te oferece algo: consolo, direção, cura, discernimento. E o segredo é permanecer à mesa, mesmo quando o apetite espiritual parece pequeno. A disciplina de começar o dia com a palavra é como uma raiz que se aprofunda. Pode não parecer no início, mas com o tempo ela sustenta o peso das tempestades. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João 15:7. Permanecer é o verbo da maturidade espiritual. E o que mais impressiona é que a palavra não apenas muda a vida, muda a atmosfera. Um lar que começa o dia lendo a Bíblia tem outra energia, outro clima, outro som. É como se a paz passasse a morar ali.
porque quando a voz de Deus ecoa, todo o barulho do mal se cala. Há poder em ler a palavra em voz alta. Quando você declara um versículo, você está liberando vida no ambiente. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Ouvir é mais do que escutar, é absorver. A fé cresce à medida que a palavra é proclamada. E quando você menos percebe, a palavra começa a transbordar. Você começa a responder diferente, a reagir diferente, a enxergar diferente. As pessoas notam algo em você, mesmo sem saber explicar. É o reflexo da presença de Deus que se manifesta em quem se alimenta dele. Quem se enche da palavra não precisa se justificar. O fruto fala. É por isso que o salmista disse: a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119:11. Guardar a palavra é se proteger de si mesmo. É criar uma reserva espiritual que te sustenta nos dias de escassez. E quando o dia for longo e cansativo, será a palavra que te lembrará de continuar. Quando todos se calarem, ela falará dentro de você. Quando o desânimo vier, ela sussurrará. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40:31. Essa é a voz que nunca falha, a promessa que nunca expira. A leitura da manhã é mais do que hábito, é sobrevivência espiritual. O mundo tenta te convencer de que orar e ler é perda de tempo, mas é exatamente o contrário. É ganho de eternidade. Porque quando você começa o dia com Deus, nada pode tirá-lo do teu dia. A palavra é também o espelho da alma. Ela mostra quem você é e quem pode se tornar. Ela não acusa, revela. E na revelação vem o convite à transformação. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. Ouvir sem praticar é olhar o espelho e esquecer o reflexo. Por isso, todas as manhãs, antes de tudo, lembre-se: o que alimenta o corpo passa, mas o que alimenta o espírito permanece. O pão do mundo sacia por horas, o pão do céu sustenta por dias. A diferença é eterna. Deus quer te ensinar a caminhar leve, e essa leveza vem de quem se enche da palavra. Porque quando a alma está nutrida, o peso da vida se torna suportável. E o dia que começou com a Escritura termina com gratidão. E se hoje o teu coração parece vazio, volta à fonte. A Bíblia ainda está aberta, a mesa ainda está posta, o pão ainda está quente. O Espírito Santo ainda está te esperando ao amanhecer. E ele continua dizendo: vem, alimenta-te em mim. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Talvez você acorde e já sinta o peso das lutas, as contas, as dores, os medos. Mas é justamente aí que a oração muda tudo. Jesus estava no barco, e quando os ventos sopraram, os discípulos gritaram, mas ele se levantou e disse: acalma-te, vento, sossega, mar. Marcos 4:39. E houve bonança. Quando você fala com Deus, é isso que acontece. O caos se curva diante da voz da fé. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Salmo 37:5. A oração da manhã não é ritual, é sobrevivência. É o momento em que a alma se veste de coragem e o coração se protege com fé. Deus não te prometeu ausência de problemas, mas presença constante em meio a eles. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. E é por isso que quem fala com Deus cedo enfrenta o dia com peito erguido e olhar firme, porque sabe que não caminha só. A tempestade é inevitável, mas o desespero é opcional. Muitos olham para o vento e se desesperam, mas aquele que ora enxerga além das ondas. A oração é o leme invisível que mantém o barco firme, mesmo quando o mar se revolta. Jesus nunca prometeu mares calmos, mas prometeu presença constante.
e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. A fé não te isenta da chuva, mas te ensina a dançar nela. Quando a alma conversa com Deus, até o impossível muda de forma. O que antes parecia ameaça vira aprendizado. O que antes era medo vira fé. A oração é o idioma do céu. Cada palavra tua é traduzida em milagre, mesmo quando tua voz é fraca. Às vezes Deus não muda o vento, Ele muda o coração de quem segura o leme. E isso basta. O dia pode nascer nublado, mas dentro de quem ora o sol nunca deixa de brilhar. A fé é o único guarda-chuva que resiste a qualquer tempestade. O inimigo tenta te fazer crer que orar é perda de tempo, mas o tempo que você gasta orando é o tempo em que Deus trabalha. É o intervalo entre o teu pedido e o cumprimento da promessa. Os discípulos temeram o vento, mas esqueceram quem estava no barco. E é assim conosco. Tantas vezes olhamos para o problema e esquecemos da presença. A fé começa quando o medo cala. Jesus não gritou para o mar. Ele falou com autoridade, e é essa autoridade que nasce no coração de quem ora. Quando você fala com Deus, você aprende a falar com o mundo sem se curvar diante dele. O inimigo quer te ver desesperado, quer te ver rendido à tempestade. Mas Deus quer te ver de pé, confiando mesmo quando o vento parece forte demais. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. As águias voam acima da tempestade porque aprenderam a usar o vento a seu favor. E a oração te ensina exatamente isso, a transformar o vento que te assustava na força que te eleva. Há dias em que parece que o barco vai afundar, mas é ali que Deus prova a tua fé. O mesmo mar que ameaçou afogar Pedro foi o chão sobre o qual ele andou. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Mateus 14:28. E Pedro foi. Ele só começou a afundar quando tirou os olhos de Jesus. Assim também é contigo. Enquanto teus olhos estiverem nele, o impossível é caminho, mas quando olha para o problema, o medo te puxa para baixo. A oração é o ato de manter os olhos fixos em Cristo mesmo quando tudo balança. É o lembrete diário de que Ele ainda controla o vento, o tempo e o mar. Mesmo quando o barco range e o coração dispara, Ele ainda está ali, dormindo tranquilo, porque sabe que nada foge do seu controle. Deus não te prometeu dias sem luta, mas te prometeu vitória em cada batalha. Estas coisas vos disse para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Viver pela fé é lembrar que você está no barco do vencedor. Às vezes, o que Deus quer não é te livrar da tempestade, mas te amadurecer dentro dela. É te mostrar que tua fé só é verdadeira quando o vento sopra contrário. É fácil dizer eu creio quando o mar está calmo, mas é nas ondas que a confiança se prova. Porque o ouro é provado no fogo. 1 Pedro 1:7. Assim também a fé, quanto mais provada, mais pura. E quando o medo vier pela manhã, lembra, o mesmo Deus que acalmou o mar, ainda acalma corações. Ele ainda sussurra, acalma-te, vento. Ele ainda pisa sobre as águas do teu desespero. Ele ainda se levanta quando o inimigo se levanta. A diferença é que agora você já o conhece. E quem conhece o Senhor não teme as tempestades, aprende a atravessá-las. A oração é mais que um refúgio, é uma armadura. Quando você ora, Deus te veste de serenidade. O mundo pode estar caindo, mas dentro de ti reina paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Essa paz não vem do que acontece, vem de quem habita em ti. A alma que ora aprende a respirar diferente. Enquanto o mundo se sufoca no pânico, o cristão respira fé.
Cada manhã é uma nova chance de entregar o leme a Deus e dizer: Senhor, guia-me, porque não há vento que derrube um barco conduzido pelo Espírito Santo. O segredo não é pedir que Deus tire a tempestade, mas pedir que Ele te ensine a atravessá-la. A oração não muda apenas o cenário, muda a postura. O problema pode continuar o mesmo, mas o coração muda de lugar, sai do desespero e entra no descanso. E quando a alma descansa, o inimigo perde força. A fé não é ausência de medo, é decidir permanecer mesmo com medo. É confiar quando nada faz sentido, é caminhar sobre as águas da dúvida com os olhos fixos na promessa. Porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Há momentos em que Deus permite o vento para revelar o quanto você já cresceu. Se Ele nunca te deixasse passar por tempestades, tua fé seria raso lago. Mas Ele quer que tuas águas sejam profundas, firmes e cristalinas. E a profundidade vem com o tempo, com as provas, com a oração insistente que não desiste. É fácil orar quando tudo vai bem, mas é nas madrugadas de lágrimas que o céu mais se inclina. Deus ouve a voz quebrada, entende o soluço, interpreta o silêncio. O Espírito Santo traduz gemidos em linguagem celestial. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Quando você ora mesmo cansado, você prova que a tua fé não é emoção, é aliança. E toda aliança verdadeira é forjada no fogo da constância. Há quem diga que orar não muda as coisas, mas eu te digo, muda sim, muda você. Muda o olhar, muda o coração, muda o foco. Deus talvez não mude o mar, mas muda a forma como você o encara. E é essa mudança que transforma tudo. Quando a alma aprende a conversar com Deus, o desespero perde o domínio. A oração faz o coração lembrar quem está no controle. E enquanto o inimigo grita, você vai afundar, a fé responde: eu já entreguei o leme. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Essa é a voz que precisa ecoar dentro de ti todas as manhãs. Quando o medo bater, repete esse versículo, porque a palavra é o escudo que bloqueia as setas do pânico. Há lutas que parecem intermináveis, mas lembre-se, a tempestade que hoje te assusta é o testemunho que amanhã vai fortalecer outros. Deus nunca desperdiça dor. Cada gota da tua lágrima é semente que Ele rega com propósito. E quando o barco finalmente chega ao outro lado, você entende que a tempestade não veio para te destruir, mas para te ensinar a remar com fé. O vento que te empurrou contra o medo foi o mesmo que te levou para a vitória. A fé não é um refúgio para quem foge da realidade, é a força que encara a realidade com os olhos do céu. Quando o vento sopra e tudo parece ruir, a oração é o fio invisível que liga o coração humano ao trono de Deus. É ali, no silêncio do teu quarto ou no tumulto da tua mente, que o sobrenatural começa a agir. Porque a fé não espera o ambiente mudar para existir. Ela transforma o ambiente. É por isso que Paulo e Silas, presos e feridos, cantaram dentro da cadeia. E perto da meia-noite, orando, Paulo e Silas cantavam hinos a Deus e os presos os escutavam. Atos 16:25. A oração deles fez o impossível acontecer. De repente, sobreveio um grande terremoto, de maneira que os alicerces do cárcere se moveram. Atos 16:26. Isso é o poder da fé que ora. Ela move o invisível e quebra grilhões. O mesmo Deus que abriu o mar diante de Moisés ainda abre caminhos onde não há saída. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Êxodo 14:14. Ele ainda é o mesmo que fez cair o fogo no Monte Carmelo, o mesmo que fechou a boca dos leões diante de Daniel,
o mesmo que sustentou Elias no deserto e ressuscitou Lázaro quando todos diziam, já cheira mal. Ele não mudou. É por isso que, quando você fala com ele pela manhã, o céu se lembra das suas promessas e te fortalece para enfrentá-las. Não é a ausência de tempestades que prova a presença de Deus, mas a paz em meio a elas. A fé madura não diz, Senhor, me livra da luta, mas Senhor, fica comigo nela. E quando Deus fica, o impossível se curva. O inimigo pode até rugir como leão, mas há um leão maior no barco contigo, o leão da tribo de Judá. E ele ruge com autoridade sobre qualquer mar revolto. A fé te ensina que o milagre não acontece quando o vento para, mas quando o coração confia. Quando você ora e diz, Senhor, mesmo sem entender eu confio, o céu interpreta isso como adoração. O inferno odeia quem continua confiando em meio à dor, porque esse tipo de fé é inabalável. É a fé de Jó, que mesmo em cinzas disse, eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19:25. A oração da manhã é o escudo do guerreiro. É o momento em que você veste a armadura antes de sair para o campo de batalha. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. A fé é o escudo, a palavra, a espada, a oração, o fôlego. Sem ela, o guerreiro cansa antes da luta começar. Quantas vezes você começou o dia pesado e bastou uma conversa sincera com Deus para o peso diminuir? Não foi coincidência. Foi o Espírito Santo recolhendo o que não te pertence, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Cada vez que você ora, é como se despejasse o fardo aos pés da cruz e voltasse mais leve. O inimigo quer que você guarde o peso, mas Deus quer que você o entregue. E essa entrega acontece pela fé. É quando você diz, Senhor, eu não consigo sozinho. Essa frase, que o mundo chama de fraqueza, o céu chama de rendição. E quando o homem se rende, Deus se levanta. Há pessoas que oram pedindo que o vento pare, mas Deus quer te ensinar a dormir no barco como Jesus. O descanso espiritual não vem quando a luta termina, vem quando o coração entende quem está no controle. É por isso que, em meio à tempestade, Jesus dormia. Ele dormia não por descuido, mas por domínio. Dormia porque sabia que nada acontece sem a permissão do Pai. A oração da manhã é a tua escola de domínio. É nela que o Espírito Santo te ensina a respirar em meio ao caos, a manter a calma enquanto o mundo grita, a ouvir o céu mesmo com o barulho das ondas. É nesse momento que você aprende o segredo de Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A fé verdadeira não é aquela que exige explicações, é a que continua mesmo sem respostas. É a fé que confia no caráter de Deus, mesmo quando não entende o plano de Deus. Quando a alma aprende a confiar, o coração aprende a descansar. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Salmo 4:8. E é por isso que o cristão que ora cedo é diferente. Ele não entra no dia para reagir, entra para governar. Ele não é levado pelas circunstâncias, ele as atravessa com fé. A oração matinal coloca o coração em sintonia com o céu. E quando o céu governa o coração, a terra não o domina. Quando você começa o dia orando, não é apenas você que muda, o ambiente muda. Os anjos recebem ordens, as portas se ajustam, as batalhas se preparam para ser vencidas. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34:7. O dia pode até ter desafios, mas o que começou com Deus termina em vitória. E mesmo quando as notícias forem ruins, a fé é o filtro que impede que elas te contaminem. Porque quem já ouviu a voz de Deus pela manhã, não se abala com as vozes do mundo.
1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91, 7. Essa não é apenas uma promessa, é uma realidade espiritual para quem anda sob a sombra do Altíssimo. A oração também é escudo contra as setas invisíveis. Há dias em que nada parece dar certo e você sente o peso do mal tentando te cercar. Mas o crente que ora está coberto. Tu me cercas por trás e por diante e pões sobre mim a tua mão. Salmo 139, 5. Nenhum ataque é surpresa para Deus, e nenhuma flecha acerta aquele que está debaixo da tua cobertura. A fé é o oxigênio da alma. Sem ela, o espírito asfixia. A oração é a respiração da fé. E quem respira fé, exala esperança. Mesmo que o corpo esteja cansado, a alma permanece viva. O justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Há um segredo na oração da manhã. É o momento em que o invisível se alinha ao visível. O céu escreve decretos sobre o teu dia e o Espírito Santo os sela no teu coração. Por isso, nunca subestime o poder de começar o dia falando com Deus. Enquanto muitos acordam buscando café para despertar o corpo, o cristão desperta o espírito com a palavra. É por isso que Davi dizia: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Salmo 5:3. Ele entendia que o segredo da vitória estava em vigiar após orar, porque quem vigia vê Deus agir. O inimigo não teme quem fala de Deus, teme quem fala com Deus. Porque falar com Deus muda tudo, transforma pranto em louvor, medo em coragem, escassez em provisão. A oração não muda apenas o dia, muda o destino. Talvez você esteja orando há muito tempo e ainda não viu resposta. Mas saiba, o silêncio de Deus não é negação, é preparação. Ele não chega antes nem depois, chega na hora certa. Tudo fez Deus formoso em seu tempo. Eclesiastes 3:11. Enquanto você ora, o céu está alinhando o cenário. O que parece demora é o tempo de Deus lapidando o milagre. E quando a resposta chegar, e ela vai chegar, você entenderá que a espera não foi em vão. Que cada lágrima derramada foi regando o terreno da fé. Que cada madrugada de clamor estava construindo um testemunho eterno. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Salmo 126:5. A fé é o fio que costura as promessas de Deus ao tempo do homem. E esse fio nunca se rompe. Pode até parecer que o vento arrancou o pano, mas o fio permanece. O que Deus prometeu, Ele cumpre. Então, quando o dia amanhecer e o peso vier, lembre-se, você não está só. O mesmo Deus que estava no barco com os discípulos está no barco com você. Ele ainda fala com o vento, ainda acalma o mar, ainda traz bonança onde havia medo, e mesmo que o mar leve o barco, ele nunca leva o propósito. Deus te conduz em segurança, mesmo quando parece que o barco balança demais. Porque o importante não é quão forte é o vento, é quem está dentro do barco. Por isso, antes de começar o dia, fala com Ele. Fala mesmo tremendo, fala mesmo cansado, fala mesmo sem entender. Porque quando você fala com Deus, o caos se curva, o inferno silencia e o céu se move. A oração é o acalma-te que o teu coração precisa ouvir. É o sussurro do Cristo que continua dizendo: sou eu, não temas. E é essa voz que transforma a tempestade em testemunho. Há dias em que parece que o céu está em silêncio, mas até o silêncio de Deus fala. Ele trabalha enquanto você confia. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Deus não falha com quem fala com Ele. Cada manhã que você ora é uma chave girando no invisível. O inimigo teme um coração que ora, porque sabe que a oração muda destinos, quebra cadeias e ergue muralhas de fé. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5:16.
O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Ele fala no tempo certo, da forma certa e com a intensidade necessária para transformar o que precisa ser transformado. Às vezes o céu se cala não porque esqueceu de você, mas porque está preparando o cenário para uma resposta maior do que o que você pediu. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55:8. O homem que confia em Deus aprende a caminhar mesmo quando não ouve. Aprende a esperar mesmo quando não vê. Aprende a adorar mesmo quando não sente. O silêncio de Deus é o laboratório da fé. É o lugar onde o cristão amadurece e aprende a depender do invisível. Davi conhecia bem esse silêncio. Quantas vezes ele clamou dizendo: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre. Salmo 13:1. E mesmo assim, ele terminava suas orações dizendo: eu, porém, confio na tua misericórdia. O meu coração se alegrará na tua salvação. Salmo 13:5. O mesmo homem que questionava era o mesmo que confiava. Essa é a essência da fé. Continuar acreditando mesmo sem respostas. O silêncio de Deus é como a noite antes do amanhecer. Escura, fria, solitária. Mas é justamente nela que a luz começa a nascer. Quando Deus se cala, Ele está trabalhando de um jeito que você ainda não entende. Assim como o agricultor que planta a semente e não vê o broto imediatamente, você também precisa crer que algo está germinando no invisível. A oração que parece não ser ouvida é, na verdade, uma semente enterrada no solo da paciência. E enquanto você ora, Deus rega com propósito. Há tempo de plantar e tempo de colher. Eclesiastes 3:2. O problema é que muitas vezes queremos colher antes da hora. Queremos entender antes de amadurecer, mas Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com precisão. O silêncio de Deus é um convite à confiança. Quando Ele não fala, Ele observa. Quando Ele não responde, Ele ensina. Quando Ele não age visivelmente, Ele age profundamente. É no silêncio que Ele testa a tua entrega. É fácil crer quando há sinais, mas a verdadeira fé é aquela que permanece mesmo sem evidências. Abraão ouviu a promessa, mas depois enfrentou longos anos de espera. José sonhou com o trono, mas antes foi lançado em um poço e esquecido na prisão. Moisés foi escolhido para libertar o povo, mas passou 40 anos no deserto antes de ouvir Deus falar da sarça ardente. Deus se cala para te preparar. O silêncio não é castigo, é forja. Muitos confundem o silêncio de Deus com ausência, mas o que você chama de ausência, o céu chama de construção. Ele está edificando algo em você que só o tempo pode revelar. Sabei que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Salmo 4:3. A fé não floresce em respostas rápidas, floresce na espera. É na demora que o coração revela o que realmente crê. Se você apenas ama quando tudo vai bem, é emoção. Mas se ama quando o céu se cala, é fé. Quando Jesus estava na cruz, até Ele experimentou o silêncio do Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Mas mesmo em meio à dor, Ele continuou confiando. O céu parecia fechado, mas o plano estava sendo cumprido. E foi no silêncio daquela cruz que o maior milagre da humanidade aconteceu: a salvação. Deus trabalha melhor no escuro. Foi no ventre escondido que Ele formou José. Foi no silêncio do deserto que Ele moldou Moisés. Foi na caverna que Ele restaurou Elias. E é no teu silêncio que Ele está te transformando agora. O que hoje parece abandono é o cenário do teu amadurecimento. A fé é como o ouro. Quanto mais provada, mais pura. E o fogo da provação é o silêncio de Deus. Ele não te deixa no vazio para te enfraquecer, mas para te fortalecer. Porque só quem passou pelo deserto entende o valor da presença.
Só quem caminhou na seca reconhece o poder da chuva. Há momentos em que Deus cala porque quer te ouvir. Quer que o teu coração fale mais alto que a tua boca. Quer que a tua fé grite mais forte que o teu medo. E quando Ele vê que você ainda confia, mesmo sem retorno, Ele começa a agir. O inimigo tenta usar o silêncio de Deus como arma, mas ele não entende que o silêncio de Deus é pedagógico, não punitivo. É um processo de ensino. É Deus te preparando para ouvir não apenas o que você quer, mas o que você precisa. A oração é o diálogo mais puro que existe, e mesmo quando parece monólogo, continua sendo diálogo, porque o céu sempre responde, ainda que em silêncio. O justo viverá pela fé, Romanos 1,17. E viver pela fé é andar mesmo quando o som do céu parece distante. Lembre-se, Deus não se cala por desatenção, mas por intenção. Ele sabe o momento certo de falar. E quando Ele fala, uma palavra basta para transformar tudo. Haja luz, Gênesis 1:3. E tudo começou. Se o céu parece fechado, continue orando. A oração é a chave que gira portas que os olhos não veem. Mesmo que você não ouça a resposta, há movimento. Deus está alinhando peças, preparando corações, abrindo caminhos. E quando o tempo dele chegar, tudo fará sentido. O silêncio de Deus é o tempo entre o pedido e o milagre. É o intervalo onde a fé é testada e o caráter é formado. E se você permanecer firme nesse intervalo, o resultado será mais forte do que qualquer bênção passageira. O salmista aprendeu isso e escreveu: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 41. Ele não disse, esperei com pressa ou esperei ansioso. Ele disse, esperei com paciência. A paciência é a prova de que a fé está madura. A espera é o terreno onde Deus planta os maiores milagres. O que hoje é silêncio, amanhã será testemunho. Enquanto você espera, o inimigo tenta te convencer de que Deus se esqueceu. Ele sussurra dúvidas, faz o tempo parecer longo demais, distorce a percepção e quer que você acredite que a promessa acabou. Mas o inimigo não entende que a promessa de Deus não tem prazo de validade. Ele tenta roubar tua fé, porque sabe que a fé é o canal que liga a promessa ao cumprimento. É por isso que Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar. Mateus 17:20. O poder não está no tamanho da fé, mas na direção dela. Quando tua fé está voltada para o céu, até o silêncio se torna resposta. Há pessoas que pedem sinais a Deus, mas esquecem que a fé é andar sem sinais. É continuar acreditando mesmo quando o céu não emite som algum. Deus te observa mais nos momentos de espera do que nos de vitória. É fácil louvar quando tudo vai bem. Difícil é louvar quando o coração não entende. Mas é nesse louvor silencioso que o céu se move. Quantas vezes Maria e Marta chamaram Jesus para curar Lázaro e ele não veio de imediato? O silêncio dele durou 4 dias. E quando ele finalmente chegou, disseram: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus respondeu: Eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. Ele não chegou atrasado, chegou glorificado. O silêncio foi o prelúdio da glória. O que parecia fim era início de um milagre maior. Assim é o silêncio de Deus. Ele nunca é atraso, é propósito. A demora dele é o tempo exato da construção da tua fé. E quando ele fala, o tempo perdido é restaurado. Ele não apenas responde, ele compensa. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Joel 2:25. O silêncio de Deus tem um som que o mundo não entende. O som da maturidade espiritual. É quando o coração aprende a descansar, mesmo sem entender. É quando você para de correr atrás de respostas e começa a caminhar em confiança.
Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Aquietar-se não é desistir, é confiar. É reconhecer que há um Deus no controle que enxerga o que você não vê. Enquanto você ora pedindo explicação, Ele responde com direção. E às vezes a direção dele é apenas espera. Esperar em Deus não é ficar parado. É permanecer em movimento dentro da fé. É continuar orando, servindo, amando, crendo, mesmo sem aplausos do céu. É continuar andando, mesmo sem o som dos passos de Deus atrás de você. Porque mesmo quando você não sente, Ele ainda está contigo. Eis que estou convosco todos os dias, Mateus 28:20. Há milagres que só nascem no silêncio, porque é nele que o homem aprende a escutar o que nunca ouviria no barulho. A voz de Deus é suave, como um vento que não grita, mas toca. Elias percebeu isso. Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma voz mansa e delicada. 1 Reis 19:11-12. Essa voz ainda fala, e ela escolhe os corações que sabem esperar. Enquanto você espera, Deus está te fortalecendo. Enquanto você se cala, Ele fala com o teu espírito. E quando parecer que nada acontece, lembre-se, há um Deus movendo céus e terras por tua causa. Ele está trabalhando em silêncios, curando o invisível, ajustando o imensurável. Muitas vezes, o silêncio é a prova de que Deus confia em você. Ele sabe que tua fé é firme o bastante para suportar a ausência de respostas. Ele sabe que você vai continuar mesmo sem ver. E quando Ele confia, Ele prova. Foi no silêncio que Abraão subiu o monte com Isaque. Foi no silêncio que José esperou na prisão. Foi no silêncio que Ana chorou no templo. E foi no silêncio que Jesus suportou a cruz. O céu não se manifestou em barulho, mas em propósito. O silêncio de Deus é o solo onde brotam as maiores revelações. É onde o homem deixa de buscar explicações e passa a buscar presença. Porque no fim das contas, a resposta nunca é um sim ou um não. A resposta é o próprio Deus. Quando você percebe isso, o silêncio deixa de ser vazio e se torna escola. A ausência de sons se torna presença de entendimento. E o que antes parecia demora, agora se transforma em maturidade. Cada oração tua é registrada. Nenhum pedido é esquecido. Tu contaste as minhas aflições. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Salmo 56:8. Deus tem um registro do teu choro. E um dia, cada lágrima será traduzida em milagre. O inimigo teme um coração que ora mesmo no silêncio. Ele teme porque sabe que a oração é a ponte entre o céu e a terra. Cada vez que você dobra os joelhos, o inferno se abala. Porque uma oração feita em fé move aquilo que nem os anjos conseguem mover sem ordem divina. O diabo quer que você desista da oração, quer que ache que não adianta mais, mas Deus te diz, continua, ainda estou ouvindo. Porque a oração não é uma tentativa, é uma semente, e a colheita chega no tempo certo. Toda vez que você ora, algo se move. Mesmo que você não veja, Deus vê. Mesmo que você não sinta, Deus age. Mesmo que você não entenda, Deus sabe. Porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. O silêncio de Deus não é o fim do diálogo. É o início da transformação. Ele te leva a um lugar onde a fé não depende de sinais, mas de convicção. Onde você aprende a descansar, não porque tudo está certo, mas porque sabe que tudo está nas mãos certas. E quando finalmente o céu fala, o som é inconfundível. Ele não grita, ele confirma. O coração sente, a alma entende e tudo volta a fazer sentido. O tempo de Deus chega sempre na hora exata, nunca antes, nunca depois. Então, se hoje o céu parece calado, apenas confie. O silêncio também é voz, o silêncio também é direção, o silêncio também é cuidado. Deus está trabalhando enquanto você confia.
O que você chama de espera, o céu chama de preparação. O que você chama de demora, o céu chama de lapidação. O que você chama de deserto, o céu chama de escola. E quando esse tempo passar, você entenderá que não perdeu nada, apenas foi moldado. A fé que você construiu nesse silêncio sustentará os milagres que virão depois. Por isso, não desista. Continue orando, continue crendo, continue esperando. Porque o Deus que se calou está prestes a falar. E quando Ele falar, será para te colocar em um lugar que olhos humanos nunca imaginaram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. E agora, onde quer que você esteja, feche os olhos e deixe que essa oração encerre o teu dia ou comece o teu recomeço. Senhor meu Deus, neste início de dia, eu me coloco aos teus pés. Obrigado pela vida, pela chance de recomeçar, pela esperança que renasce junto com o sol. Toca agora em cada mente cansada, em cada coração aflito, em cada pessoa que começa este dia sem forças. Renova, Senhor, o ânimo, a fé, a coragem. Que todo mal seja desfeito, que toda seta do inimigo seja quebrada em nome de Jesus. Coloca sobre nós a tua armadura, o teu amor e a tua paz. Que cada passo de hoje seja dirigido por ti, cada palavra temperada com sabedoria e cada decisão guiada pelo teu Espírito. Abençoa as mãos que trabalham, os sonhos que nascem e os lares que te buscam. Que este dia comece em oração e termine em vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Se essa palavra falou com o teu coração hoje, se em algum momento dessa mensagem você sentiu a presença de Deus te tocando, é porque Ele quis falar diretamente com você. Deus não permite que a gente chegue até o fim de uma mensagem por acaso. Se você ficou até aqui, é porque o Espírito Santo tinha algo preparado só para você. E eu quero te agradecer de coração por ter ficado comigo até agora, por ter aberto o teu coração para ouvir a voz de Deus mesmo através de uma tela. Sabe, existem pessoas lá fora precisando ouvir exatamente o que você ouviu aqui hoje. Gente cansada, aflita, achando que o silêncio de Deus é abandono, mas você sabe agora que não é. Então, se essa palavra te fortaleceu, compartilha ela com alguém. Envia para um amigo que está passando por um tempo difícil, para alguém que anda orando e acha que Deus se esqueceu. Você pode ser o instrumento que o céu vai usar para levantar alguém hoje. Um simples compartilhamento pode mudar uma vida inteira. E esse é o tipo de mensagem que não pode ficar guardada só pra gente. E se você quer continuar crescendo na fé, sendo alimentado todos os dias pela palavra, não sai do canal sem se inscrever. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e deixa o seu amém aqui nos comentários, porque eu oro por cada pessoa que comenta. E antes de sair, não esquece, o vídeo que vai aparecer agora aqui na tela é a continuação dessa jornada. Clica nele, porque o Espírito Santo ainda quer falar mais com você. Vai lá, continua nesse ambiente de fé. E que a presença de Deus permaneça contigo, hoje e sempre. Que Deus te abençoe poderosamente. A gente se vê no próximo vídeo.